Já estamos de volta com o Hora Geral. Estou recebendo aqui no estúdio o Fábio Ferraz, secretário de Gestão Pública da Prefeitura de Santos. Meu amigo Fábio, tudo bem? Bom dia, Douglas. Tudo bem? Tudo Prazer ótimo. recebê-lo aqui. Fábio, a primeira pergunta já se impõe. Eu tenho até uma foto, peço para que a produção coloque a foto para que a gente possa apresentar ao telespectador. Parece que os representantes do Sindserv não concordaram com o aumento que foi anunciado pela Prefeitura. E aqui nós temos uma foto emblemática, ou seja, de um grupo que tem 50 pessoas, na tarde de ontem, e você, representando o governo, conversou com eles. Aqui, à sua direita está o Saraiva, né? O Flávio, né? Isso. Flávio Saraiva, que é o presidente do Sindserv, que é o Sindicato dos Servidores, que representa pouco mais de 2.000 servidores. E como é que foi essa conversa, como é que foi essa reunião? Porque parece que o Sindserv não aceitou a proposta da Prefeitura. Essa é a informação que eu tenho. É isso? Não, olha, Douglas, mais uma vez, bom dia. O que nós temos é o seguinte, rapidamente vamos tentar resumir o contexto colocado hoje. A pedido dos sindicatos, no início do ano, a negociação salarial desse ano está sendo feita de forma separada. Para o telespectador entender, nós temos dois sindicatos que representam os servidores no nosso município, o Sindeste e o Sindserv. O Sindserv, que tem pouco mais de 2.000, e o Sindeste, mais de 10.000 servidores. Na verdade, para deixar claro, né, o Sindicato dos Estatutários representa os servidores estatutários, de forma direta. Então, são aí cerca de 10.700 servidores estatutários. O Sindserv, ele teria uma abrangência mais ampla, no sentido de que você tem os servidores num todo. Tá? Então, seriam todos servidores. Essa representação, na verdade, não foi ainda plenamente pacificada. Tem até uma ação na Justiça, que os sindicatos já tramitam há muito tempo. Sim, é aí está no STF para ser julgada. Espero que um dia se tenha a decisão. Agora, da parte da administração, nós reconhecemos ambos sindicatos. Hoje, o posicionamento da administração é de reconhecimento de ambos sindicatos e nós... Esse diálogo vem ocorrendo? Ocorrendo tranquilamente, ambos sindicatos são recebidos constantemente pela Secretaria de Gestão, bem como pelas outras secretarias. Tá? Qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de desacordo que exista aí com os nossos servidores, a gente está sempre dialogando. Isso não tem problema nenhum. Mas quanto à questão do reajuste, a pedido dos sindicatos, foram feitas de forma diferente, desassociadas. Parece que os sindicatos têm aí alguns desacordos, as suas diretorias têm algumas diferenças e por isso eles não têm aí, como para falar de forma bem clara, muito clima de estar juntos numa mesma ação. Mas aí é, sinceramente, um problema dos sindicatos e eles que têm que se resolver. A administração respeita ambos os sindicatos. Bom, iniciamos as conversas. Aí, o que é importante, Douglas, ano passado nós tivemos um quadro difícil. Por quê? Primeiro que tinha lá uma dificuldade financeira, o PCCV de 2012 impactou de forma direta na folha de pagamento e o limite de responsabilidade, lei de responsabilidade fiscal... Estava quase no prudencial. Isso, estava quase no limite prudencial. Então a gente tinha que, de certa forma, ter uma situação delicada, porque a proposta inicial da Prefeitura estava abaixo da inflação. Ora, se está embaixo da inflação, é evidente que não é suficiente, porque se está embaixo da inflação, você sequer repôs o último ano. Isso nós somos muito claros de dizer, olha, pessoal, é um quadro difícil, mas esse é o quadro. Bom, o que nós trabalhamos durante esse ano? Douglas, a palavra é planejamento. Planejamos essa discussão para esse ano. Durante 2013. O que a gente fez? Colocamos na peça orçamentária, ou seja, no orçamento do município, que é definido, você sabe bem disso, um ano antes, com a participação inclusive da Câmara Municipal, uma dotação específica para o reajuste, o que não tinha no passado. Então, ano passado a gente não tinha orçamento, tinha dificuldade financeira, tinha problema legal, que tem o limite e não tinha orçamento. Esse ano não. Colocamos na peça orçamentária. O que nós colocamos na peça orçamentária? Uma previsão inflacionária, 6%, guardado lá para discussão com os servidores. Tanto que os servidores, ano passado, que a solução que foi adotada, nós colocamos um abono. Então, o que o abono aconteceu? Ele voltou para fevereiro a título de abono e em dezembro virou reajuste. Quando virou reajuste, é evidente que teve um aporte significativo de recursos, ou seja, a folha
Aumentou. E qual era a preocupação do pessoal? O secretário, pessoal, servidores, né, preocupados, abordavam a gente até na prefeitura. Se aumentou a folha, então não vai ter aumento? Exatamente. Olha, dezembro, o senhor está aumentando a folha. Como é que vai pagar em fevereiro? Gente, calma, porque a gente fez o planejamento. Colocamos no orçamento. E o pessoal ficou um pouco ressabiado com a gente, sendo franco contigo. Eu falei, não, gente, fique tranquilo, que isso vai estar... Bom, seguindo essa linha, isso é importante também a gente dizer, tem uma lei municipal, que é de 95, 96, se não me engano, que fala do reajuste em fevereiro. A maioria das categorias profissionais, o reajuste é sempre o dissídio coletivo, sim. Né, na iniciativa privada, em abril, maio, na prefeitura é fevereiro. Só que o que acontece? A administração dificilmente consegue respeitar o mês de fevereiro. Normalmente essa é o início do ano. Fica para abril, março. Nós falamos o seguinte, chamamos os dois sindicatos e falamos, gente, vamos esse ano pagar em fevereiro. Vamos fazer um esforço concentrado aqui para a gente resolver isso em fevereiro. E começamos a negociação já um pouquinho antes. O Fábio Pimentel falou aqui que desde outubro, novembro, vocês já estavam discutindo. Já começamos uma discussão, já tinha uma discussão e em janeiro agora intensificamos. Sob o ponto de vista formal, porque as reuniões do reajuste, o que a gente faz? Para ter total transparência, a gente faz a ata, as reuniões são gravadas, para não ter nenhum tipo de problema. Todas gravadas, nosso pessoal ajuda, faz uma ata, as atas estão à disposição não só dos servidores, mas para qualquer munícipe ter conhecimento, totalmente pública. Bom, fizemos essa negociação e chegamos sim num percentual que, a nosso entender, extremamente significativo. Olha, inflação do período, 5,26 IPCA, INPC 5,59, vamos arredondar os índices oficiais aí, 5,5%, 5,5%. Qual é a proposta da administração municipal? 7,5%. Portanto, estamos repondo a inflação do período, 5,5%, e dando 2 pontos a mais de aumento real aos nossos servidores. Sendo que no ano passado, por causa da deficiência orçamentária, foi dado só 1,5%. Não, veja bem, essa foi uma proposta inicial, consolidamos um abono. O abono, qual que é a diferença do abono para o reajuste? O abono, o percentual é sobre o vencimento do cargo, que é o vencimento base. Se eu for comparando com o seu telespectador que está nos assistindo, comparando a iniciativa privada, é o salário base. Então você tem o vencimento final, que é o total da remuneração, no caso nossa prefeitura, do servidor e de qualquer trabalhar. O abono incide sobre o vencimento do cargo, que seria o salário base. Então essa é a principal diferença. É evidente que não é a mesma coisa do que a remuneração final. Já o reajuste não. Tranquilo sobre a remuneração final. Então, isso para deixar muito claro. Esse ano, 7,5% sobre a remuneração do servidor. Só para ter uma comparação, a gente não consegue comparar, como disse, com a iniciativa privada, porque os dissídios coletivos acontecem normalmente em abril, maio, mais para frente. Mas o governo federal, por exemplo, anunciou, olha, fizemos aqui um aumento significativo no salário mínimo. E foi mesmo, 6,73%. Está lá, isso foi consolidado. Os aposentados, pouco mais de 5%. Que é o que dá para a gente comparar para esse ano de 2014, que é o que tem posto hoje. E a Prefeitura de Santos ofereceu? 7,5%. Douglas, o maior aumento dos últimos 9 anos. Pega lá os percentuais dos últimos 9 anos, nenhum número parecido com 7,5%. Então foi um esforço, seguindo uma orientação do nosso prefeito Paulo Alexandre. O prefeito é muito firme. Fábio, todas as ações, todas as políticas para valorizar os nossos servidores. É isso que a gente está tentando fazer lá na Secretaria de Gestão. E qual foi o final desse diálogo que nós colocamos a foto? Inclusive, eu quero creditar essa foto, pode colocar mais uma vez, essa foto do jornal A Tribuna. Eu gosto de dar um crédito, que são meus amigos profissionais também, essa foto do jornal A Tribuna. Como é que foi, ficou acertado esse término, já sabendo que eles terão uma reunião nessa sexta-feira? Você acha que eles conseguiram entender a sua explicação, Fábio? Olha, nós conversamos. Tinham lá um quantitativo de servidores, 40, 50 servidores aproximadamente, um ato convocado pelo Sindicerv. Um ato tranquilo, sereno. Importante salientar isso, servidores que estiveram presentes à prefeitura ontem, tranquilo, fizeram uma manifestação legítima, esse é um reconhecimento da administração. Acho que, até eu estava acompanhando o início do programa, manifestação tem que ser como o Douglas falou. A pessoa vai lá, protesta, eu não gosto disso. O seu pensamento, tem lá um cartaz na sua mão, não há problema nenhum. E foi isso que aconteceu na prefeitura. Fomos mais uma vez dialogar com os servidores. Excelente. Diga-se passagem, viu, Douglas? A gente gosta muito de dialogar com os servidores, então não tem nenhum tipo de problema nesse diálogo. A gente está lá sempre à disposição do pessoal. Isso a gente é muito enfático em dizer que o diálogo por parte da administração é sempre constante. Agora, nós tivemos aí o Sindeste, Sindicato dos Estatutários, que aprovou a proposta, salvo me engano, na segunda-feira agora em Assembleia.
E agora nós temos aí uma assembleia do Sindicérvio, a gente espera que tenha um encaminhamento tranquilo. Sinceramente, a gente anda muito pelas repartições públicas, por razões óbvias, e a gente percebe que os servidores, de modo geral, entenderam muito bem a proposta da administração. Importante, Douglas, nesse contexto da proposta, a cesta básica, o pessoal tem um pedido antigo de aumento na cesta básica, e o percentual praticado de aumento, na ordem de 39,72%. No valor da cesta básica. 40% na cesta básica, inclui nessa proposta. Essa cesta básica é a cesta básica em si ou é um valor que vem no... É um valor que recebe-se num cartão, não é a cesta fisicamente falando. Nós temos um cartão, uma empresa que presta esse serviço, e isso é disponibilizado esse recurso através de um cartão. Só para você ter uma ideia, a gente vai chegar aí agora num valor passando de R$ 144 para R$ 200. Ainda está aquém? Evidente, precisamos até trabalhar para melhorar mais, mas veja, 40% é o maior aumento na cesta básica desde que foi criado o benefício. Quando foi criado o benefício, nunca teve um aumento tão significativo. Fábio, você sabe o que eu sinto, e aqui eu me preocupo com o telespectador, e muitos deles também são servidores, é que muitas administrações anteriores, eu até comentei uma vez com o prefeito, ele não tem essa prática de olhar para o passado, ele quer olhar para frente. Mas isso foram tratativas que não houveram no passado. E hoje vocês acenam, vocês ouvem e estão colocando na realidade aquilo que pode ser feito com responsabilidade. Houve muitas críticas com relação, ontem eu estava inclusive no restaurante no Gonzaga, estava com a minha filha e teve uma senhora, você votou no IPTU? Aí a gente teve que explicar, e eu expliquei que o aumento do IPTU foi um pedido do prefeito, e depois de explicar à Câmara, que é uma forma de aumentar a nossa receita para poder ter a contrapartida em projetos, tanto do governo estadual como federal, e, ao mesmo tempo, aumentar o valor da planta genérica dos imóveis, que desde 2008 não era feito. Ou seja, lógico que ninguém gosta de um aumento, mas eles são necessários para que você possa ter fôlego e poder avançar, e poder dar uma qualidade de vida melhor à municipalidade. E eu digo isso porque hoje nós temos uma Câmara renovada, uma Câmara que está atenta naquilo que o prefeito está colocando, implementando. E nós vamos saber cobrar com responsabilidade. Ao mesmo tempo, são os servidores que têm um papel importantíssimo ao servir a população da cidade de Santos. Por isso que eu acho que esse bom senso vai existir nessa reunião de sexta-feira, e eu também espero, né, que haja o bom senso pela interlocução que vem sendo travada sem nenhum tipo de problema. Douglas, isso é até importante a gente ressaltar. O senhor tem uma clareza muito grande. O prefeito tem ótimos projetos, ótimas ideias. O secretariado se empenha muito em colaborar com essas ideias, para fazer com que essas ideias saiam do papel. Os vereadores na Câmara Municipal exercem seu papel com extrema dignidade, de forma correta, cobrando o Executivo onde tem que cobrar, fiscalizando o Executivo onde tem que fiscalizar. Mas, na Prefeitura, para as coisas andarem, é necessária a participação do servidor público. O servidor público é essencial. Fundamental. Sem a participação do servidor público, dificilmente o prefeito, por melhor que tenha suas intenções, e ele tem ótimas intenções e ótimas ideias, não consegue colocá-las em prática. Então, é muito importante a valorização do servidor. Essa é a leitura da administração. Repito, oferecemos o maior reajuste percentual, o maior reajuste nos últimos 9 anos. Há 9 anos não se praticava um percentual tão significativo. Só em números, Douglas, para você ter uma noção, esse pacote significa um incremento na folha de pagamento, um investimento que a administração faz para os seus servidores na ordem de 64 milhões de reais. Então, 64 milhões de reais investidos durante o ano nos servidores públicos. O pessoal fala dessa discussão do IPTU e tal. É evidente que teve uma planta genérica sendo recalculada, o que vai gerar um aumento de receita para o município. Num quadro otimista, esse aumento de receita vai gerar algo em torno de 30 milhões de reais nesse exercício. Então, para esse ano, essa expectativa de 30 milhões. Pessoal, puxa, mas qual a relação isso com alguma... Não, 30 milhões vem com o IPTU, estamos investindo 64 milhões, mais que o dobro nos nossos funcionários públicos. Então, veja, está nítida a demonstração de valorização dos servidores. Certo. Fábio, eu tenho que chamar um intervalo, mas rapidamente, eu vou até usar a sua câmera aqui. O Jurandir Ferreira, do Embaré. Sou funcionário público e gostaria de saber se existe planejamento para planos de carreira.
Jurandir, excelente pergunta. Existe sim, a reclassificação de níveis está na pauta do governo. Nós vamos discutir bastante esse tema esse ano. Convido você, Jurandir, a participar dessa discussão. Mais uma pergunta, nós temos aqui da Regina Dantas, do Marapé. Vamos lá, a pergunta. Já que funcionários, deixa eu pegar essa aqui, já que funcionários obteve este aumento, poderia tratar melhor os munícipes em alguns equipamentos públicos, como, por exemplo, as unidades básicas de saúde, que recentemente o prefeito falou que vai voltar a chamá-las de policlínicas. Olha, realmente, as nossas policlínicas é um nome consagrado, acho que divisões partidárias não devem existir. De forma alguma. Essa é a forma de se trabalhar na administração pública, e as nossas policlínicas terão sim implemento não só de equipamentos, como teremos aí a expectativa de ter os nossos servidores ainda mais motivados. Não há dúvida que estamos olhando esse tema e que teremos aí melhorias num curto prazo de tempo. Fábio Ferraz, secretário de Gestão Pública da Prefeitura de Santos, aqui no Hora Geral. Rápido intervalo, já eu volto com mais perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.